Volpon, economista-chefe do UBS Brasil, ex-diretor do Banco Central. Volpon, o Ministério da Economia revisou para cima a previsão de crescimento do PIB para 2020. Há razões para otimismo? Eu acho que sim. A gente recebeu um dado, os dados do PIB do terceiro trimestre vieram acima do esperado, né? Então a gente já tem um sinal concreto de um nível de crescimento maior. Então um pouquinho diferente de 2019, onde era muito mais expectativa, agora tem alguma coisa concreta. Além disso, você tem condicionantes positivos para o crescimento futuro. Acho que dois deles são importantes. Uma percepção de queda de incerteza política. Então tem um índice da Fundação Getúlio Vargas que tenta medir isso de uma maneira quantitativa. Esse índice tem caído nos últimos meses, tá? E esse índice tem tido a capacidade de prever oscilações do crescimento econômico, e o mais importante que tem sido a queda de taxa de juros promovida pelo Banco Central. A gente sabe que os efeitos positivos dessa queda ainda vão impactar a economia ao decorrer deste ano, então isso também eu acho vai impulsionar o crescimento para cima. Isso dito, a gente tem nos últimos dias recebido alguns dados mais fracos do que esperado, né? Hoje vendas a varejo, uns dias atrás produção industrial. Então está tendo um certo debate do mercado, não tanto se o crescimento vai aumentar neste ano. Eu acho que está um grande consenso que isso deve acontecer em relação a 2019, pelas razões que eu acabei de explicar, mas a intensidade desse crescimento e, portanto, se o Banco Central deveria ou não aumentar ainda mais o impulso monetário. Na sua avaliação, é necessário aumentar esse impulso monetário? Eu acho que esses dados eles estão demonstrando que no mês de novembro, muitos deles são relativos ao mês de novembro, teve uma certa acomodação de um certo pique de crescimento que a gente estava tendo nos meses anteriores. Eu não gostaria, eu acho assim, o Banco Central deveria esperar alguns mais dados, né, alguns mais meses de dados para ver se isso na verdade é uma mera acomodação, que é normal quando você tem por exemplo, vendas a varejo estava subindo de uma maneira bastante forte, então não é incomum que haja alguma acomodação e depois acelera de novo, tá? Ou se de fato isso está refletindo uma certa mudança de tendência da taxa de crescimento, né? Então é o debate se a gente está, na verdade, convergindo para uma taxa de crescimento mais perto de 2 ou mais perto de 3. Se for mais perto de 3, o Banco Central acho que não deveria fazer nada. Se for mais perto de 2, eu acho que há espaço sim para cortes adicionais de juros para garantir um crescimento maior neste ano, que a gente não acaba tendo outro ano com crescimento de 1%, alguma coisa, como foi nos últimos anos. Então acho que o Banco Central deveria esperar um pouquinho antes de tomar essa decisão. A inflação se acelerou no final do ano e veio acima do centro da meta em 2019. Isso é uma preocupação para 2020? Não, tudo aquilo que a gente vê como expressão da tendência central da inflação ainda está bastante confortável. Essa aceleração de final do ano foi muito concentrado no item alimentação, especificamente carne, tem a ver com a China, exportação de carne da China, dados os problemas que a China tem tido no seu setor agropecuário, enfim, então uma coisa bastante pontual. Já está saindo, a gente tem acompanhamento diário da inflação, a inflação já está caindo, então a gente não vai ver o mesmo tipo de número no mês de janeiro que a gente viu em dezembro, então acho que aí está bastante tranquilo, eu acho que vai ser um ano relativamente tranquilo em termos da inflação, né? A gente deve fechar, de fato, um pouco abaixo da meta deste ano, nas nossas projeções pelo menos, o mercado tem projeções mais ou menos no mesmo sentido. Tá? Aí, obviamente, o Banco Central, chegando no final deste ano, vai depender muito, o que o Banco Central vai acabar fazendo vai depender muito de como, de novo, se a gente está fechando mais para 3 do que 2% de crescimento, e como que isso deve impactar a inflação em 2021. Olhando um pouquinho para frente, o Banco Central sempre tem esse dever muito difícil de ficar tentando fazer alguma coisa hoje em relação àquilo que ele acha que vai acontecer no futuro, né? Então, apesar de fechar a inflação numa taxa, de novo, bastante confortável neste ano, dependendo da taxa de aceleração do crescimento e o tipo de impacto que isso pode ter na inflação, em função do fato que talvez o hiato do produto, a capacidade ociosa não seja tão grande
como o mercado de trabalho sugere, muito em função do fato que a gente está vários anos com níveis de investimento muito baixo, talvez o Banco Central de fato tenha que começar a normalizar os juros no final deste ano ou início de 2021. O que significaria um aumento de juros. Aumento de juros. Tá. Qual é a perspectiva do patamar de juros para 2021? Olha, eu acho que aí vem a questão de discutir um pouquinho o que está ocorrendo na questão fiscal. Quando a gente olha para o patamar de juros hoje na economia brasileira, que é expansiva, então, de novo, eu acho que é uma das razões, está abaixo da neutra, é uma das razões de qual que você está vendo, por exemplo, um forte crescimento do mercado de crédito, né, especialmente para o consumidor, atividade de mercado de capitais bastante forte, né, emissões de novas ações, debêntures, tudo isso que está ocorrendo, eu acho que é muito em função desse juro baixo. Inclusive, alta do dólar, tá, que também é outro assunto que a gente pode discutir. Agora, a âncora desse juro baixo tem três. Tá? Uma situação internacional, onde você tem juros baixos no mundo inteiro e, de fato, ultimamente os juros caíram. Número 2, a questão cíclica. A economia ainda está crescendo abaixo do seu potencial. De novo, a gente não sabe exatamente quanto, mas isso, de fato, está ocorrendo. Né? E é isso que talvez, se a gente crescer de uma maneira mais acelerada nesse ano, esse fator pode começar a reverter quando a gente olhar para o final deste ano, mais para 2021. E talvez o mais importante é a questão fiscal. Você realmente teve uma queda muito grande do crescimento real da despesa fiscal, tá? Muito em função do teto, da PEC do teto dos gastos, né, de 2016, agora, né, lastreando esse PEC com a reforma da Previdência. O ponto importante, porém, olhando para frente, é que pelas projeções, por exemplo, do Instituto Financeiro Independente, né, do Senado, que hoje é uma certa referência nessa questão fiscal, há o risco de você furar o teto dos gastos se você não aprovar nenhuma medida adicional para controlar o crescimento do gasto obrigatório, né, apesar da reforma da Previdência. Então a gente ainda, para poder realmente lastrear, né, ancorar esses juros baixos por vários anos, né, e ter o benefício sobre o crescimento econômico desses juros baixos, a gente ainda tem um trabalho a fazer na questão fiscal. A gente teria que aprovar ou a PEC da regra do ouro, né, que já está no Congresso, ou a PEC emergencial que foi apresentada pelo governo. As duas fazem mais ou menos, tem diferença entre essas duas PECs, mas elas mais ou menos fazem a mesma coisa. Então eu acho uma grande questão para a gente ver no início desse ano, dado que a gente sabe que o calendário eleitoral vai restringir o calendário legislativo em termos de quanto tempo o Congresso efetivamente estará debatendo e possivelmente votando essas reformas, se uma dessas PECs, né, uma combinação, uma junção dessas PECs será ou não aprovada neste ano, para você poder ter um horizonte garantido de sobrevivência do teto dos gastos até pelo menos a próxima eleição. Quer dizer, os juros de 2021 dependem da aprovação dessas duas PECs. Você pode ter uma alta moderada desses juros, se você de fato tem esse crescimento mais acelerado, ou essa alta pode ser não moderada, pode ser mais intensa, ele pode acontecer até antes que a economia realmente chegue no ponto onde você está tendo uma utilização mais plena dos fatores de produção dessa capacidade ociosa, de ter fechado essa capacidade ociosa. Se a gente chegar, por exemplo, né, no mês de maio, junho deste ano, que é quando a maioria dos analistas políticos acreditam é a janela vigente para você aprovar alguma coisa desse tipo até as eleições municipais de outubro, se a gente chegar em maio, junho e não ter aprovado uma dessas duas PECs, ou de novo, alguma junção dessas duas PECs, eu acho que pode ser uma questão problemática para o mercado de juros, né, em função de um risco que você acaba furando o teto nos próximos anos. Há uma estimativa de qual seria o patamar de juros com aprovação ou sem aprovação das PECs? É muito difícil dizer. A gente está trabalhando com aprovação, tá? Então a gente está acreditando, né, que há em Brasília a ciência da importância de a gente dar essa ancoragem final a esses juros baixos que a gente está tendo hoje, né, que a gente está vendo hoje na economia brasileira. E nesse caso a gente viria, numa normalização, a gente poderia estar pensando numa Selic de 5%, 6%. Né? Sem essa ancoragem, aí fica muito mais difícil prever o que vai acontecer com esse patamar de juros. E, de novo, tendo o risco que essa normalização ocorra antes que a economia, de fato, chegue
a seu ponto ótimo em termos de utilização da sua capacidade instalada. Perfeito. No cenário global, fora essa questão da demanda da China, quer dizer, o que dá para perceber agora é uma incerteza em relação ao preço do petróleo. Isso preocupa? Olha, não preocupa muito, não. De novo, do ponto de vista da inflação, a gente está rodando, de novo, em termos do seu núcleo, tendência abaixo da meta, né? Expectativas estão bem ancoradas, então eu acho que dá para você absorver qualquer choque, qualquer impacto da alta do petróleo. E a situação também, essa alta recente foi muito em função da situação Irã e Estados Unidos, e parece que isso está se acalmando também, né? Então acho que a gente estamos tendo um início de ano relativamente positivo em termos desses fatores externos, né? Acho que um grande debate, vamos dizer, um conjunto de riscos vai ser a eleição americana, né? Exatamente quem será o candidato do Partido Democrata, né? E como essa eleição vai decorrer durante esse ano pode ser um fator de risco externo. Perfeito. Você mencionou o dólar. O que se pode esperar do dólar em função dessa dinâmica da política brasileira de aprovação ou não de PECs e de elevação ou não dos juros? O dólar é uma coisa interessante, porque ele tem subperformado seus pares emergentes basicamente desde 2017, tá? Então a gente tem um período onde, quando a gente olha para alguns fundamentos da economia brasileira, que normalmente tem explicado o nível do dólar ao nível do real, tá? Ao longo dos 20 anos do real flutuante, né, começando lá com o Armínio, a gente vê que tem algumas relações empíricas robustas. Então uma delas é com termos de troca, né, basicamente o preço e demanda para as exportações brasileiras. Então quando isso está em alta, o real se fortalece, né? E o outro é crescimento econômico, tá? E nos últimos 20 anos, na verdade, essas duas coisas normalmente têm ocorrido juntas, né? Então você tem termos de troca forte, isso ajuda a economia a crescer mais rapidamente, tá? E pelo fato que a economia brasileira é uma economia com um nível baixo de poupança, a gente acaba importando capital para financiar esse investimento, esse crescimento mais forte, e essa entrada de capitais acabam apreciando o câmbio, né? Então isso seria, vamos dizer, um mecanismo casual que explica essa relação, essa correlação empírica que você vê nos dados. A gente está vivendo um momento um pouquinho atípico, porque apesar do fato que a gente aprovou uma reforma robusta da Previdência, então teve uma melhora de percepção fiscal bastante forte, onde você vê isso claramente, por exemplo, no risco país, né? O CDS brasileiro caiu bastante, de fato hoje está em patamares que seriam condizentes ao Brasil ter uma nota de investment grade, aquilo que a gente perdeu em 2015. Então seria, em tese, uma coisa bastante positiva para o câmbio brasileiro, para o real. A gente também teve uma aceleração do crescimento, a gente está debatendo, né, a intensidade, a velocidade dessa aceleração, mas ela de fato já é um fato. Então, normalmente, isso também deveria ajudar uma apreciação do câmbio, mas isso não tem ocorrido. O câmbio ainda permanece bastante fraco. Por quê? Né, e bastante fraco em relação a esses fundamentos. Por quê? Quando a gente olha a balança de pagamento, o que a gente vê é que o dinheiro do investidor estrangeiro não está entrando, como se seria de esperar, dado esses fundamentos. De fato, no ano passado, o que a gente teve é saída de dinheiro de investidor estrangeiro do Brasil. Você pode ver isso nos dados da própria Bolsa, dados de balança de pagamento. E o que amenizou o impacto sobre a taxa de câmbio foi a venda de reservas do Banco Central. O Banco Central está basicamente financiando essa saída, né, do investidor estrangeiro. Você também tem tido uma mudança de comportamento do investidor local, né, ou brasileiro, em função dessa queda de juros. As empresas brasileiras estão emitindo menos dívida em dólar, mais dívidas em real, porque é mais barato, dada a queda de juros. Portanto, um fluxo de entrada de dólares que vinha dessas emissões não tem mais. Tá? Isso também está deixando o mercado de câmbio pressionado. E o investidor brasileiro está começando a sair do CDI, né, sair da renda fixa, diversificar seus investimentos. Parte disso está indo para a Bolsa, por exemplo, né, explicando a alta da Bovespa, que a gente tem visto. Mas parte desse dinheiro também está saindo do Brasil. Você também está tendo uma diversificação internacional da carteira de investimento de muitos investidores, colocando mais pressão sobre o câmbio. Então, uma maneira de explicar essa fraqueza do real frente a uma melhoria de fundamentos
é que o real ainda está sofrendo, né, dos efeitos colaterais dessa mudança secular da taxa de juros e como isso tem impactado o comportamento do investidor local. Agora, para o investidor estrangeiro, é mais difícil fazer esse argumento, né? É fácil fazer esse argumento na renda fixa, e de fato o fluxo de renda fixa tem sido muito fraco, mas por que a Bolsa? Por que o investidor estrangeiro ainda vende nossa Bolsa? Acho que tem três razões possíveis, tá? Pelo menos nas conversas que eu tenho tido com esses investidores quando eu vou para a Europa, Estados Unidos, Ásia. Tá? Primeiro, ele quer ver o crescimento econômico. Ele ainda está um pouquinho cético se de fato a gente vai crescer esse 2,5%, 3%, né, que o mercado está projetando. Né? Segundo, muitos desses investidores acham que a nossa bolsa está cara, que o investidor local, né, tem elevado o preço das ações como um todo, né, e que o aumento do lucro das empresas não tem respondido na mesma velocidade, né, que o investidor local que não tem a mesma capacidade de diversificar seus investimentos e está fugindo da taxa de juros baixos, está elevando o preço os preços das ações a um nível, né, que esse investidor que não tem essa restrição, porque ele pode investir no mundo inteiro, ele está achando nossa bolsa cara. Que é o mesmo tipo de argumento de esperar ver o crescimento econômico. Se você tiver um crescimento econômico maior, você deve ver um aumento de lucro das empresas, e aí, né, essa percepção que a bolsa está cara deve diminuir. Tá? Então também é um pouquinho daquela coisa de, né, ver para crer. E o terceiro, né, que eu acho um ponto importante, talvez tem que ser melhor avaliado, especialmente pelo governo, é que está tendo uma grande mudança na política de investimento de vários fundos institucionais, especialmente na Europa. Eles estão olhando para aquilo que em inglês é chamado de ESG, Ethics, Sustainability and Governability, né? É governance. Né? Então, a ética, sustentabilidade e governança. Isto é, quando esses fundos investem em um determinado país, ou numa determinada empresa, ela olha para a política desses países, dessas empresas, por exemplo, na questão da política ambiental. Eles querem certificar para seus cotistas que esses investimentos, de fato, sendo feitos nessas empresas ou nesses países, que essas empresas e países estão seguindo, né, políticas de investimento, né, no caso das empresas, que são sustentáveis, ou que levam em consideração o impacto da atividade da empresa no meio ambiente. Então isso é uma coisa que está ficando muito importante lá fora, tá? Especialmente na Europa, mas está acontecendo nos Estados Unidos também, e é uma coisa que, infelizmente, no caso do Brasil, a gente está devendo um pouquinho em termos da percepção, né? Sem entrar no mérito, né, das nossas políticas, mas há uma percepção, especialmente na Europa, que no que tange, por exemplo, o meio ambiente, a gente não está fazendo o nosso dever de casa. Então, eu acho isso uma coisa que o governo deveria estar ciente disso e deveria estar fazendo um esforço para mudar essa percepção. Eu acho que isso, de fato, tem sido um limitador de fluxo de investimento, especialmente para a nossa bolsa. No caso do meio ambiente, é apenas uma questão de comunicação ou é uma questão... Eu não tenho a capacidade de fazer um julgamento sobre a qualidade da política ambiental que está sendo seguida pelo governo. Tá? Mas o que eu posso dizer, ouvindo esses investidores, é que há uma percepção por parte deles que o Brasil não está fazendo o seu dever de casa. Então, acho que tange ao governo, né? O governo é responsabilidade do governo, né, de ter ciência disso, porque eu acho que está tendo um impacto econômico, né? E de ter realmente que começar um diálogo com esses investidores institucionais para mostrar que o Brasil de fato está fazendo o seu dever de casa. Considerados todos esses sinais que você mencionou, é possível imaginar que haja um fluxo mais positivo de capital externo? Eu acho que uma de duas coisas. De novo, se você acreditar que um crescimento maior vai levar a esse fluxo, que, por exemplo, a nossa projeção é de uma apreciação do real dos patamares atuais. Então, a gente está projetando 3,95 para este ano, tá? Final deste ano. Tá? Não é uma grande apreciação, mas é uma apreciação. Isso é muito calcado na tese que, de fato, essa relação positiva histórica, crescimento, fluxo, apreciação do câmbio, de fato ocorra ao longo deste ano. Né? Como eu disse, ele não tem ocorrido. O Banco Central tem que meio que plugado esse buraco que a gente tem tido no fluxo. Eu não acho que o Banco Central ainda tem reservas para continuar esse processo de mais ou menos financiar esse fluxo negativo, mas a gente não tem uma infinidade de reservas e tem um nível prudencial de reservas abaixo do qual o Banco Central não deveria cair. Que é quanto? Que eu não sei, aí é um grande debate, tá? Tem vários tipos de métricas que você pode usar,
para medir isso, tá? O FMI, por exemplo, tem uma métrica que muita gente olha, tá? Mas o que a gente vê também empiricamente é que vários países emergentes sempre têm reserva muito acima da métrica do FMI. Então a métrica do FMI é quase um chão, vamos dizer, né? E aí tem um grande debate sobre o que você faz em termos de além disso, tá? Mas a gente ainda tem espaço, o Banco Central ainda não está chegando perto do nível que eu consideraria preocupante. Isso dito, não tem uma infinidade de dólares para vender, então se esse fluxo não chegar, eu acho que vai ter um ponto onde o Banco Central vai ter que diminuir sua intervenção no câmbio e de fato a gente pode ver, frustrando essa expectativa de depreciação, tá? A gente pode ver uma desvalorização adicional do câmbio ao longo do ano. Né, porque essa relação crescimento, por alguma razão, essa relação crescimento-fluxo é rompido nesse caso específico. Mas só para entender, caso haja essa depreciação adicional do real, ele pode voltar a subir e fechar nos patamares que vocês estão imaginando ou não, se houver essa dinâmica de depreciação? De novo, exatamente. Então o nosso base case, né, a nossa expectativa neste momento é que haverá esse fluxo, portanto uma apreciação do real, só estou colocando né, que há alguma coisa acontecendo de diferente neste momento. Né? A gente está operando com um nível de câmbio que não está conversando com seus fundamentos. Né? Algumas pessoas poderiam fazer o argumento, portanto, que é uma boa oportunidade de investir no real. E de fato, por exemplo, nossos estrategistas em Londres têm algumas posições que eles estão operando, compradas real, baseado exatamente nesse fato, mas só estou alertando, né, tendo uma discussão, que apesar de tudo isso, há uma possibilidade que esse fluxo não venha, que o Banco Central, em termos de querer manter um certo determinado nível prudencial de reservas, desacelere o nível de intervenção que eles têm tido nos últimos meses, e aí de fato você teria não uma apreciação do real, mas uma depreciação do real. A intervenção no mercado spot do Banco Central no ano passado foi criticada por alguns analistas. Você acha que ela foi correta? Ela foi correta no seguinte sentido: se você está tendo uma mudança na posição patrimonial dos agentes brasileiros, tanto o investidor como as empresas, onde o investidor está comprando mais dólares e as empresas estão diminuindo o seu endividamento em dólar, se você olhar para o risco cambial do setor privado, ele está melhorando nessa dinâmica. Né? Porque você está diminuindo o passivo em dólar, aumentando o ativo em dólar. Tá? Então, faz sentido o Banco Central diminuir seus níveis de reserva, porque na verdade a reserva é um seguro a esse risco. Se esse risco está diminuindo, você pode diminuir o nível de seguro. Então, e se você, outra maneira de pensar a mesma questão é o seguinte: se você consolidar a posição do Banco Central com a economia privada, de uma certa maneira, vamos colocar essa questão do fluxo negativo do investidor estrangeiro de lado por um momento, né? Mas se você olhar só para o investidor local está fazendo, e as empresas brasileiras e o Banco Central, na verdade é como se esse dólar estivesse saindo das reservas internacionais e entrando na carteira do investidor brasileiro. Então, para o Brasil como um todo, né, incorporando, né, unindo todos esses balanços, né, na verdade não está mudando nada, só está trocando de mão. E, portanto, o risco cambial do país não está mudando. Tá? Então, na medida que isso esteja ocorrendo, faz sentido. Agora, você está tendo essa saída de fluxo, então isso é uma coisa que, de certa forma, o Banco Central não só está transferindo um dólar para um investidor ou um agente brasileiro, e também está transferindo um dólar para um investidor estrangeiro que está indo embora. Então, a totalidade de dólares no sistema está caindo de fato. Tá? Então, essa é uma questão para levar em conta. Segundo, essa intervenção certamente está segurando a cotação do dólar. Tá? Contrafactualmente, se o Banco Central não estivesse fazendo essa intervenção, tá? Apesar que tem um detalhe técnico que está fazendo intervenção e recomprando o swap, você pode argumentar que isso não está mudando muito, mas eu acho que dado o fato que você tem uma demanda maior por spot, se ele não estivesse fazendo essa intervenção, eu acho que de fato você teria a depreciação adicional do real, uma alta adicional do dólar. Então ele não está permitindo, ele está agindo na variável quantidade para não permitir uma maior depreciação do real. Eu acho que tem um momento, talvez, se essa dinâmica de fluxo não mudar, eu acho que o Banco Central tem que deixar o dólar subir e achar um patamar de equilíbrio para equilibrar esse fluxo, né? Para diminuir a demanda do dólar pelo investidor brasileiro e incentivar a entrada do investidor estrangeiro no Brasil, porque o real está barato, né? E, portanto, seria o melhor investimento para fazer naquele momento.
A política monetária do Banco Central, na sua avaliação, no ano passado foi correta? Houve algumas críticas no sentido de que talvez tenha demorado um pouco para começar a baixar os juros. Qual a sua avaliação? Não, eu acho que foi, eu argumentei na época, eu acho que o Banco Central foi correto em esperar a aprovação da reforma da Previdência antes de baixar os juros. Eu acho, de novo, para você sinalizar ao mercado que você vai ter uns juros baixos por muito tempo, tá? Você tem que dar uma ancoragem fiscal. Se o Banco Central tivesse cortado os juros antes dessa aprovação, de uma certa maneira teria invertido a casualidade, né? Cortar os juros primeiro e depois esperar a ancoragem fiscal desse juro baixo. Então eu acho que sim, acabou, do fato que a aprovação da reforma da Previdência demorou mais do que esperado, retardou essa queda de juros e, portanto, empurrou o crescimento econômico para frente. Então, a gente fala muito da frustração com o crescimento econômico em 2019. E é verdade, ele frustrou, né? Muita gente tinha expectativa de 2,5% até 3%, vai acabar sendo algo um pouquinho acima de 1%. Mas, na verdade, o que aconteceu é que você simplesmente deslocou o início dessa recuperação para frente, né? Porque você primeiro aprovou a reforma da Previdência, que foi um choque positivo em termos de expectativas, aí o Banco Central caiu os juros, agora caiu os juros numa perspectiva desse juros ficar baixo por muito tempo, por causa da aprovação da reforma da Previdência, e agora você está vendo os efeitos positivos no crescimento econômico. Tá? Então, de uma certa maneira, aquele roteiro que as pessoas estavam desenhando para 2019 aconteceu, ele só aconteceu mais para o final do ano. E essa é a razão pela qual a gente deve ter um crescimento maior mais em 2020. Agora, o que é necessário para o Brasil crescer a taxas maiores do que 2,5% ou 3%, se é que isso é possível da economia brasileira? É muito difícil, né? Porque quando a gente olha os últimos 20 anos, né, o crescimento médio da economia brasileira tem sido 2%. Né? De uma certa maneira, a gente teve um período de crescimento muito maior, né, com boom de commodities que durou mais ou menos de 2003, 2004 até 2010. Aí a gente teve nossa grande recessão, né, de 2014 a 2016, e quando você bota tudo isso junto, você tem um crescimento ao redor de 2%. Né, até um pouquinho abaixo disso. Né. Um período bom inicial e um período muito ruim no final. E parte do crescimento que a gente teve durante esse tempo foi devido ao bônus demográfico. Então tinha mais gente entrando no mercado de trabalho, então por uma razão matemática, se tem mais gente entrando, você tem um crescimento maior. Né. O crescimento per capita não muda, né, mas o crescimento como um todo aumenta. Só que agora a gente esse bônus demográfico já está ficando negativo, e ficará negativo, né, dada a demografia brasileira nas próximas décadas. Então a gente não vai ter o benefício disso. Não devemos ter o benefício de um outro boom chinês. Né. O grande crescimento da economia chinesa, que ocorreu durante esse período, que impactou positivamente o crescimento global, o crescimento de vários mercados emergentes como o Brasil, que tem uma interligação de exportação, especialmente de matérias-primas à China, isso é uma coisa que aconteceu, teve um período histórico, né, isso aconteceu, foi parte, né, durante aquele período a economia brasileira estava crescendo 4%, isso não vai se repetir, porque o modelo de crescimento da China mudou. Né? Você teve uma desaceleração do crescimento chinês, que é importante, mas também uma mudança do seu modelo de crescimento muito mais voltado a serviços e tecnologia e não tanto a uma urbanização intensa da economia, onde esse modelo não vai demandar tantas matérias-primas como durante o período da urbanização intensa. Então, portanto, a demanda chinesa por os bens que o Brasil exporta cai, né, nesse sentido. Então, a gente não vai ter o benefício da China como grande mercado consumidor, como foi durante aquele período. Então, a gente está vamos ter que crescer vamos dizer, para os nossos próprios esforços, né, sem esse vetor externo, né, muito positivo que a gente teve durante esse período. Então, da onde pode vir um crescimento mais acelerado? Né, não vindo da questão demográfica, não vindo da questão chinesa. Maiores taxas de investimento. O Brasil ainda ostenta, né, taxas de investimento muito, muito baixas. Nesse momento, ao redor de 16% do PIB, a média é ao redor de 18%, e quando a gente cresce fortemente, como a gente cresceu durante o período do boom de commodities e boom de crédito, ao redor de 20% e 21%. Então a gente tem que achar alguma maneira de aumentar essas taxas de investimento sem ter esses fatores positivos condicionantes como a gente teve durante o período de crescimento forte da economia chinesa. Aí é uma questão que está ligada ao fiscal. Tá?
o Estado brasileiro ele tira muito recurso da economia, né? Via impostos e via a rolagem da dívida. Então sobra pouco dinheiro, vamos dizer, para investir, né? Na medida que a gente pode fazer um ajuste fiscal, onde o nível de endividamento cai e o juros sendo cobrado sobre esse bolo de dívida também cai, a gente vai deixar mais dinheiro na mesa. Na medida que a gente consegue fazer uma reforma tributária e diminuir ao longo do tempo, que também tem a ver com ajuste fiscal, né? Melhorar o sistema tributário, mas também diminuir a carga tributária como um todo, sobra mais dinheiro na mesa. Se esse dinheiro for para o investimento produtivo, isso deve acelerar a taxa de crescimento acima desse 2% que tem sido essa média histórica. E a última parte é a produtividade também, produtividade muito baixa. Tá? Ela foi mais positiva durante o período de crescimento de 4%, porque a gente estava realocando capital da indústria para o setor de commodities, que naquele momento estava rendendo bastante, porque o termos de troca era alto. Tá? Só que agora o termos de troca diminuiu, né? Os preços caíram, então você não tem a mesma renda saindo daquele setor. Né? Você tem uma taxa de câmbio mais depreciada, que poderia ajudar a indústria, mas fundamentalmente a gente tem que fazer reformas para baixar o famoso custo Brasil. Né? Que é esse custo Brasil, exatamente, que diminui a produtividade do parque industrial da economia brasileira como um todo. Né? E aí tem todas as reformas, aí é uma agenda muito intensa, né, de reformas, muitas delas estão sendo feitas, então acho que a gente tem tido avanços. A reforma do mercado, né, a reforma das leis trabalhistas, por exemplo, tem sido uma que eu acho que é bastante positiva. Mas aí tem toda essa agenda de produtividade que a gente tocar, onde talvez a mais importante dela seria abrir a economia. Né? A gente sabe, a gente vê isso em outros países. Economias que crescem fortemente, têm altas taxas de produtividade e têm competitividade, são economias abertas. Basta você olhar a Ásia, por exemplo, mas tem outros exemplos disso também. Economias fechadas são economias de baixa produtividade, exatamente porque, por serem fechadas, você não tem concorrência e você não força as empresas a investir na sua própria competitividade para concorrer. Sem concorrência, não há razão para investir. Aí você tem um montão de empresas que não têm escala, né, porque eles estão atendendo uma economia pequena. Apesar da economia brasileira ser continental e grande, né, ele é muito menor que o mundo. Então, se você abrir para o mundo as nossas empresas, tá, e forçar as nossas empresas a concorrer, né, com outras empresas de outros países, para o nosso mercado, isso vai incentivar as empresas a investirem e ter mais produtividade, e isso vai elevar a taxa de crescimento econômico. Então, obviamente, a gente tem que fazer essa abertura da economia de uma maneira ordenada, né, porque é verdade, né, nossas empresas têm desvantagens, tem muito subsídio e tem muita desvantagem ao mesmo tempo. Né? Então a gente tem que cruzar essas duas coisas, diminuir o nível de subsídio e proteção, mas também diminuir as desvantagens que as empresas têm, por exemplo, na questão tributária. Né? A gente tem um sistema tributário altamente distorsivo, né? Carga alta e distorsivo. Outros concorrentes das empresas brasileiras não têm isso. Então a gente tem que melhorar esse ambiente de negócio, mas também abrir a economia e diminuir níveis de subsídios, que tem uma oneração fiscal muito grande. Aí também volta a questão fiscal e a questão de quanto dinheiro sobra para você ter investimentos. Então a gente tem que caminhar de uma maneira organizada, né, bem pensada, em fazer essa transformação. Fazendo isso, que é uma coisa de anos, de vários governos, vai ser este governo que vai fazer tudo isso. É uma agenda que eu acho que o Brasil tem que adotar, né, independentemente de quem esteja chefiando o governo, né, quem esteja no Planalto, mas é uma agenda de vários governos que, se a gente chegar nela com sucesso, aí sim a gente pode ter uma economia crescendo acima desses patamares medíocres que a gente tem visto nas últimas décadas. A reforma tributária, como você mencionou, é uma condição apresentada pelas empresas, pelos empresários, para que haja uma abertura maior da economia. Quais as chances de ela ocorrer rapidamente neste ano ou no próximo ano? Talvez? Eu acho que um pouquinho feita a reforma da Previdência é um assunto que a gente já tem tido um bom debate. Né? Você já tem propostas tanto na Câmara como no Senado, né? Já tem tido um debate acadêmico na imprensa sobre essa questão. Eu acho que todo mundo reconhece, por exemplo, que a gente tem que ter um IVA nacional, a gente tem que caminhar para ter um IVA nacional, né? Que a guerra fiscal que é permitida, por exemplo, na questão de ter esse ICMS estadual, uma coisa muito, muito distorsiva. Enfim, eu acho que tem um certo... tem pontos ainda de debates, né?
mas eu acho que tem um certo consenso. Nós temos projetos, bons projetos, tanto no Senado como na Câmara. Eu acho que dá para juntar esses projetos, andar para frente. Eu acho que tem, certamente, eu acho que tanto a liderança, tanto o Rodrigo Maia como o David Alcolumbre acreditam na necessidade de ter essa agenda positiva para o crescimento econômico brasileiro, como um todo, para as empresas, para o investimento. Então eu espero, né, de novo, o ano é curto, você tem as eleições municipais em outubro, mas eu espero que haja de fato tempo neste ano para iniciar o processo de reforma tributária, né? De novo, não tem que fazer uma reforma que mude tudo, né, ao mesmo tempo, mas vamos começar a caminhar com aquilo onde há consenso para a gente começar a consertar isso, que na verdade é um grande defeito, um grande problema da economia brasileira e um problema que a gente, de décadas, né, a gente pode jogar, né, as várias tentativas de reforma tributária nos últimos governos, todas elas fracassaram. Vamos agora, depois de ter tido essa enorme crise na economia brasileira, né, aproveitar o lado positivo dessa crise, que é, saindo da crise, fazer essas reformas para garantir que a gente não vai enfrentar esse nível de crise que a gente enfrentou entre 2014 e 2016. Salário mínimo. O governo quer aumentar o salário mínimo acima do patamar que foi decidido para compensar a inflação. Isso é uma coisa que causa alguma preocupação em relação Não, de forma alguma. Eu acredito que houve uma inflação um pouquinho maior do que esperado, então só está tendo um ajuste em relação a essa inflação maior. Não vejo nenhuma preocupação com isso. Acho que há um debate que a gente deveria também ter, sobre qual é a política para o salário mínimo, né, dado seu impacto social, no mercado de trabalho e fiscal. Então é uma questão complexa, né? Tem que ver as várias dimensões da questão da política do salário mínimo. Tá? Esse é um debate que a gente tem nos próximos anos. Agora, do ponto de vista fiscal, a melhor coisa é realmente somente ajustar o salário mínimo por alguns anos, pelo menos, pela inflação. Antônio Volpon, muito obrigado por essa entrevista ao Poder 360, que chega ao fim. Obrigado.